Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 82 e estamos no segundo dia do período da conquista e juízes. Vamos ler hoje o livro de Josué, do capítulo 5 ao capítulo 7. Vamos continuar, como eu mencionei ontem, com o livro de Josué, praticamente pelos próximos 8 dias, até o dia 88, onde concluiremos Josué e daí, no dia 89, passaremos para Juízes. Também vamos rezar hoje o Salmo 125. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Você também pode se inscrever no canal, né? Sabe? O canal que você tem acompanhado por 82 dias já. Por favor, né, cara? Meu, se você ainda não se inscreveu, nós ficamos aqui nos perguntando, o que será? O que será que precisamos fazer mais depois de 82 dias para fazer esse cara se inscrever? Mas é provável que você já esteja inscrito e somos realmente muito gratos por isso. Enfim, como eu disse, hoje vamos ler Josué, capítulo 5 ao capítulo 7 e rezar o Salmo 125. O livro de Josué, capítulo 5. Quando os reis amorreus da Cisjordânia e os reis cananeus do ocidente souberam que o Senhor havia secado a água do Jordão diante dos israelitas até que o atravessassem, ficaram consternados e desanimaram diante deles. Circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra, senta-te e faze nova circuncisão de israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibat-Aralote. O motivo dessa circuncisão foi que todos os homens saídos do Egito, assim como todos os guerreiros, morreram no deserto, no caminho desde o Egito. Todos os que saíram do Egito estavam circuncidados, mas todos os nascidos no deserto, no caminho desde o Egito, não foram circuncidados. Pois os israelitas vagaram 40 anos pelo deserto, até que se acabou a geração de guerreiros que haviam saído do Egito e não obedeceram ao Senhor, conforme o juramento de que não veriam a terra que o Senhor jurara dar a seus pais, uma terra que mana leite e mel. Deus suscitou-lhes descendentes. A estes Josué circuncidou, pois não eram circuncidados, não os haviam circuncidado durante a viagem. Quando todos foram circuncidados, repousaram até curar-se. Então o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Deram a esse lugar o nome de Gilgal, e ainda se chama assim. Páscoa. Os israelitas estiveram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mesmo mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos do país. No dia da Páscoa, comeram pães ázimos e trigo tostado. A partir do dia seguinte, quando comeram os produtos do país, o maná cessou. Os israelitas não tiveram mais maná. Nesse ano, comeram os frutos do país de Canaã. Estando já perto de Jericó, Josué ergueu os olhos e viu um homem de pé diante dele, com a espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou-lhe: És dos nossos ou do inimigo? Respondeu: Não, sou o general do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué caiu com o rosto por terra, adorando-o. A seguir, perguntou-lhe: Que ordem meu senhor traz a seu servo? O general do exército do Senhor lhe respondeu: Tira o calçado, pois o lugar que pisas é sagrado. Josué tirou o calçado. Capítulo 6. Conquista de Jericó. Jericó estava fortemente fechada diante dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. O Senhor disse a Josué: Vê, eu entrego em teu poder Jericó e seu rei. Todos os soldados rodeai a cidade dando uma volta a seu redor, durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas à frente da arca. No 7º dia, rodeareis 7 vezes a cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando derem um toque prolongado, quando ouvirdes o som da trombeta, todo o exército dará o grito de guerra. As muralhas da cidade desmoronarão, e cada um a assaltará do seu lugar. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes
e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas à frente da arca do Senhor. A seguir, disse à tropa: Ide rodear a cidade. Aqueles que carregam armas passem à frente da arca do Senhor. Depois que Josué deu essas ordens à tropa, 7 sacerdotes, levando 7 trombetas, puseram-se à frente do Senhor e começaram a tocar. A arca do Senhor os seguia. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O resto do exército marchava atrás da arca. As trombetas acompanhavam a marcha. Josué havia dado essa ordem à tropa: Não deis o grito de guerra, não levanteis a voz, não vos fuja uma só palavra até o momento em que eu vos mandar gritar. Então gritareis. Deram uma volta ao redor da cidade com a arca do Senhor e voltaram ao acampamento a fim de passar a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes pegaram a arca do Senhor. 7 sacerdotes, levando 7 trombetas à frente da arca do Senhor, acompanhavam a marcha com as trombetas. No segundo dia, deram uma volta ao redor da cidade e voltaram ao acampamento. Fizeram assim por 6 dias. No 7º dia, ao raiar o sol, levantaram-se e deram 7 voltas ao redor da cidade, segundo o mesmo cerimonial. A única diferença foi que no 7º dia deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué ordenou à tropa: Gritai, pois o Senhor vos entrega a cidade. Esta cidade, com tudo o que nela houver, é consagrada ao extermínio, em honra do Senhor. Ficarão com vida somente a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela em sua casa, pois escondeu nossos emissários. Cuidado! Não cobiceis e não pegueis nada do consagrado ao extermínio, pois traríeis uma desgraça, tornando execrável o acampamento de Israel. Toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Tocaram as trombetas. Ao ouvir o toque, todos deram o grito de guerra. As muralhas desmoronaram e o exército assaltou a cidade, cada qual do lugar em que estava, e a conquistaram. Consagraram ao extermínio tudo o que havia nela: homens e mulheres, jovens e anciãos, vacas, ovelhas e burros, e todos foram passados a fio de espada. Josué havia recomendado aos 2 espiões: Ide à casa da prostituta e retirai-a de lá, com tudo o que ela tiver, como lhe jurastes. Os espiões foram e retiraram Raabe, seu pai, mãe e irmãos, e tudo o que possuía, e os deixaram fora do acampamento israelita. Incendiaram a cidade e tudo o que nela havia. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e ferro foram destinados ao tesouro do Senhor. Josué perdoou a vida de Raabe, a prostituta, sua família e tudo o que tinha. Raabe viveu no meio de Israel até hoje, por ter escondido os emissários que Josué enviou para explorar Jericó. Nessa ocasião, Josué jurou: Seja amaldiçoado por Deus aquele que reedificar essa cidade. A vida do primogênito lhe custem os alicerces, e a vida do caçula as portas. O Senhor esteve com Josué, e sua fama se divulgou por toda a região. Capítulo 7. O sacrilégio de Acã. Os israelitas, porém, cometeram um pecado com o consagrado. Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, de Zaré, da tribo de Judá, roubou do consagrado, e o Senhor se encolerizou contra Israel. Josué enviou gente de Jericó a Ai, a leste de Betel, com esta ordem: Ide reconhecer a região. Foram, fizeram o reconhecimento, e, ao voltar, disseram a Josué: Não é necessário que vá toda a tropa. Bastam uns 2 ou 3 mil para conquistar a cidade. Não canses toda a tropa com este ataque, pois são poucos. Então foram até Ai uns 3 mil do exército, mas tiveram de fugir diante dos de Ai, que lhes causaram umas 36 baixas, e os perseguiram desde as portas da cidade até Sabarim, derrotando-os na descida. O ânimo do exército se desfez em água. Josué rasgou o manto, caiu com o rosto por terra diante da arca do Senhor, e ficou assim até o entardecer, junto com os conselheiros de Israel, jogando pó na cabeça. Josué rezou: Ai, meu Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, para depois nos entregar aos amorreus e nos exterminar? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Perdão, Senhor. O que direi depois que Israel deu as costas diante do inimigo?
Os cananeus e todo o povo do país ouvirão isso, nos cercarão e apagarão nosso nome da terra. E tu, o que farás com o teu nome ilustre? O Senhor lhe respondeu: Vamos, levanta-te. O que fazes aí com o rosto por terra? Israel pecou. Violaram o pacto que estabeleci com eles. Pegaram do consagrado, roubaram, dissimularam, escondendo-o entre seus pertences. Os israelitas não poderão resistir a seus inimigos. Eles lhes voltarão as costas, pois se tornaram execráveis. Não estarei mais convosco, enquanto não extirpardes a execração do meio de vós. Levanta-te, purifica o povo, dize-lhes: Purificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: Existe algo de execrável dentro de ti, Israel. Não podereis resistir a vossos inimigos, enquanto não extirpardes a execração do meio de vós. Pela manhã vos aproximareis por tribos. A tribo que o Senhor indicar por sorteio se aproximará por clãs. O clã que o Senhor indicar por sorteio se aproximará por famílias. A família que o Senhor indicar por sorteio se aproximará por indivíduos. Aquele que for surpreendido com algo consagrado será queimado com todos os seus bens, por ter violado o pacto do Senhor e ter cometido uma infâmia em Israel. Josué madrugou e ordenou aos israelitas que se aproximassem por tribos. A sorte caiu na tribo de Judá. A tribo de Judá foi aproximando-se por clãs, e a sorte caiu no clã de Zaré. O clã de Zaré foi aproximando-se por famílias, e a sorte caiu na família de Zabde. A família de Zabde foi aproximando-se por indivíduos, e a sorte caiu em Acã, filho de Carme, de Zabde, de Zaré, da tribo de Judá. Josué lhe disse: Meu filho, glorifica o Senhor Deus de Israel, fazendo tua confissão. Dize-me o que fizeste, não me escondas nada. Acã respondeu: É verdade, pequei contra o Senhor Deus de Israel. Fiz isto e isso. Vi entre os despojos um manto babilônio muito bom, 200 moedas de prata e uma barra de ouro de meio quilo. Cobicei e o peguei. Vê, está tudo escondido num buraco no meio de minha tenda, o dinheiro por baixo. Josué enviou alguns que foram correndo à tenda de Acã. Tudo estava aí escondido, o dinheiro embaixo. Eles o tiraram da tenda, o levaram a Josué e aos israelitas e depositaram diante do Senhor. Josué pegou Acã, filho de Zaré, com o dinheiro, o manto e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, burros e ovelhas e sua tenda com todos os seus bens. Em companhia de todo Israel, os fez subir ao vale de Acor. E Josué disse: O Senhor te faça sofrer hoje mesmo a desgraça que nos provocaste. Todos os israelitas apedrejaram Acã, depois o queimaram e o cobriram de pedras. A seguir, ergueram um monte de pedras por cima que se conserva ainda hoje. E o Senhor aplacou o incêndio de sua ira. Esse lugar, por isso, se chama até hoje Vale de Acor. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não vacila, está firme para sempre. As montanhas rodeiam Jerusalém. O Senhor rodeia o seu povo. Não descansará o cetro perverso na porção dos honrados, para que os honrados não estendam mãos ao crime. Senhor, trata bem os bons, os retos de coração. O Senhor conduza com os malfeitores os que seguem sendas tortuosas. Paz para Israel. Pai do céu, te louvamos e te agradecemos por compartilhar essa história conosco. Agradecemos por fazer parte das nossas histórias, enquanto nós, assim como Acã, podemos ser infiéis, mesmo sabendo exatamente o que nos pediste para fazer. Muitas vezes, Senhor, nos afastamos e fazemos o que nós queremos fazer. O cerne de todo pecado é saber o que tu queres e ainda assim fazer o que nós queremos, violando vossa vontade. Por isso, voltamos a ti, sabendo que em nossa culpa tu nos encontras com tua misericórdia, em nossa vergonha tu nos encontras com tua reconciliação. Então, por favor, Senhor, transforma nosso vale de Acor em uma porta de esperança. Esperança para nossas vidas, esperança para os nossos filhos, para nossas famílias, esperança para nossa cultura, esperança para o nosso mundo, esperança para o teu povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, cara, uau! Nossa, tem tanta coisa aqui no livro de Josué, tem tanta coisa para falar. Uma coisa, só para recapitular.
Você notou que quando entraram na Terra Prometida, eles atravessaram o Rio Jordão. Vimos isso ontem. E hoje estão entrando na Terra Prometida. E o Senhor disse a Josué, que acabou de substituir Moisés, que era preciso circuncidar todos os homens. E isso é importante porque, lembra, que as Escrituras até falam que aqueles que foram libertos da escravidão no Egito haviam sido circuncidados. Mas durante a jornada no deserto, durante aqueles 40 anos, eles não circuncidaram ninguém. E fica essa pergunta no ar de por quê? Por que não foram circuncidados? Bom, um dos motivos é que eles estão sendo libertos por completo aqui nas Escrituras de hoje, sendo libertos desse capítulo de escravidão da vida deles. Eles estão sendo libertos de uma maneira que diz, olha, você tem uma vida nova agora, porque a aliança está sendo renovada. Tipo, a aliança é renovada toda vez que um homem judeu é circuncidado, porque ele é trazido para a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. E é isso que acontece. Eles estão se libertando desse passado de escravidão e sendo trazidos para um relacionamento de amor agora. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é a ideia de que os homens em idade de lutar que foram circuncidados seriam muito vulneráveis. Como vimos na história de Gênesis, onde as famílias de Simeão e Levi basicamente entraram em aliança com os homens da família que tinham estuprado Dina. E então os mataram todos em sua vulnerabilidade, depois de terem sido circuncidados. E daí você também pergunta, por que eles não foram circuncidados nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão? Bom, tem um elemento de confiança aqui. E isso é a própria essência da circuncisão, que é, lembra lá em Abraão, é toda essa ideia de se tornar vulnerável de uma maneira muito particular pela confiança em Deus, que é realmente algo a se notar, né? Em seguida eles celebram a festa da Páscoa e no dia seguinte o maná cessa. E tem algo sobre isso. O Senhor cuidou deles durante toda a sua jornada no deserto, e isso acabou agora. Agora Ele cuidará deles de uma maneira diferente. Mas eles foram treinados, lembra? Eles foram treinados, sendo alimentados pelo Senhor, e agora o maná está cessando. Agora, duas últimas coisas rapidinho que eu quero destacar. Em certo ponto, esse anjo do Senhor aparece a Josué, e Josué faz a pergunta, você está do nosso lado ou do lado de nossos adversários? Você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? E a resposta do anjo do Senhor é tão única, ele simplesmente diz não. Eu amo isso, ele simplesmente diz não. E o que ele está querendo dizer, uma das coisas que ele está querendo dizer é, basicamente a pergunta que pode vir às nossas mentes é, Deus está do nosso lado? E a resposta é, bom, não é um sim ou não, mas a resposta é que essa não é a pergunta certa. A pergunta, na verdade, deveria ser, nós estamos do lado de Deus? Se eu não me engano, Abraham Lincoln disse isso uma vez, acho que foi ele. Mas o que é revelado aqui não é apenas a nossa necessidade de estar do lado de Deus e não querer só fazer Deus concordar conosco e estar do nosso lado, mas também revela que essa batalha realmente não será apenas contra os cananeus. Essas batalhas subsequentes não são meramente contra os filisteus ou contra qualquer um dos outros amorreus ou jebuseus ou qualquer uma dessas outras pessoas. A verdadeira batalha é uma batalha cósmica. Uma das coisas que nos é revelada sobre eles, seja os moabitas, ou os jebuseus, ou os cananeus, ou os filisteus, não é apenas que eles eram, entre aspas, diferentes. Eles não são apenas diferentes, eles estavam vivendo uma vida, estavam construindo uma cultura verdadeiramente maligna. Uma cultura de rebaixamento da pessoa humana. Tipo, de verdade, nessas comunidades, a gente já ouviu isso, eles ofereciam sacrifícios humanos, sacrifícios de seus próprios filhos, ao deus Moloch. Então tem uma batalha cósmica acontecendo, onde, de novo, não é contra as pessoas, não é contra essas outras pessoas, é contra algo cósmico. E São Paulo mais para frente vai dizer, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra princípios e potestades. E isso é uma das coisas que é revelada aqui na visão de Josué. É que não são apenas exércitos se juntando. Não é só, vamos expulsar esse povo. Mas é, na verdade, uma batalha cósmica. E, de novo, com olhos de fé podemos ver isso. Mas com olhos que não têm fé, nós apenas questionamos. E isso é uma das coisas com as quais vamos continuar nos deparando de novo e de novo. Coisas acontecendo nas Escrituras que, se lermos com olhos e ouvidos de fé, da perspectiva da fé, dizemos, tá bom, Senhor, eu confio em Ti. Mas se lermos ou ouvirmos essas passagens, se encararmos com uma postura de ceticismo e cinismo, uma postura de desconfiança, pode ser difícil permitir que essas histórias realmente entrem em nossos corações. Por exemplo, nessa última história de Acã, que ele pegou parte do saque da cidade de Jericó e diz que ele, sua família inteira e tudo que lhe pertencia seriam destruídos. Podemos ver isso e pensar, cara, que pesado, que injusto, que brutal. No entanto, a tragédia não passou despercebida pelo povo de Israel, né? Lembra? Foi por causa do pecado
desse único homem, do pecado de Acã, que eles perderam a batalha de Ai. A consequência do pecado de Acã foi a morte de 36 israelitas na batalha de Ai. Então foi um momento de justiça, mas não foi uma justiça triunfante. Eles não estavam tipo, hahaha, isso aí, vamos matar Acã e destruir as coisas dele. Não foi um momento feliz. Inclusive, eles nomearam o lugar que ele morreu, esse lugar que a justiça foi cumprida, eles nomearam de Vale de Acor. A-C-O-R, o Vale de Acor. Acor significa desgraça, tristeza, desespero, é a nossa vergonha. É um momento de vergonha, porque não é um momento bom. Não é um momento que o povo de Israel estava dizendo, pega ele, odiamos ele. Não é isso que significa. O que significa esse é o Vale de Acor, o Vale da nossa desgraça. Então, enquanto lemos isso, é interessante olhar pela perspectiva do povo de Israel. Essa é a justiça que temos que cumprir, mas não é um momento feliz. Ninguém considerou como um momento feliz. E, de novo, se lermos essa parte com olhos de fé, vemos isso. Se lermos com olhos de ceticismo e cinismo, não conseguimos enxergar. Mas mais tarde, nós vamos ler o livro do profeta Oséias. E uma das coisas que Deus fala através de Oséias sobre o Vale de Acor, em Oséias capítulo 2, é que Deus transformará esse Vale de Acor, esse vale de desgraça e vergonha, ele transformará em uma passagem de esperança. E é isso que Deus pode fazer. Ele pode transformar até mesmo essa parte ruim da vida das pessoas, essa parte ruim nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, essa parte que ninguém queria, mas tivemos que passar por ela, ele pode transformá-la em uma passagem de esperança. Então isso foi meio que uma espiadinha no que vamos ler quando chegarmos ao livro de Oséias, que vai ser daqui umas semanas ou meses, enfim. Podemos reconhecer que cada um de nós tem seu próprio Vale de Acor. Talvez seja algo que tivemos que fazer, talvez seja algo que escolhemos, talvez seja algo que nós mesmos atraímos para nós, algo que nos trouxe vergonha, desgraça, algo que odiamos de verdade que tenha acontecido em nossas vidas. Mas Oséias promete que mesmo isso, mesmo essa pior parte da sua vida, mesmo essa coisa que você pensa, nossa, eu nunca vou superar isso, isso vai me assombrar o resto da vida. No entanto, o Senhor Deus diz, não é verdade. Eu posso pegar esse seu vale de Acor, esse seu vale de desgraça, de vergonha, e transformar em uma passagem de esperança. Então essa é minha oração para todos nós hoje, pois todos temos um vale de Acor. Todos temos um vale da vergonha, todos temos um vale da desgraça. Todos temos coisas em nosso passado que nos machucaram e continuam a nos assombrar hoje. Então vamos oferecer isso hoje, dizendo, Deus, eu lhe dou permissão. Transforme meu vale de Acor, meu vale de vergonha e desgraça, em uma passagem de esperança. Ao oferecer a Ti, eu sei que podes transformá-lo. Essa é a minha oração hoje. Rezo para que isso aconteça com todos os que estão ouvindo. Eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim para que eu também tenha essa transformação, porque eu tenho meus vales também. E vamos continuar rezando uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para vê-los de novo amanhã. Deus abençoe.